Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de Eletrônica 1. Hoje, então, a nossa penúltima aula, né? Falar hoje, então, sobre fontes de corrente, ainda continuando da aula passada. E daí vamos ir para a parte de limitação de corrente, ainda utilizando transistor bipolar também, que é, de certa forma, um tipo de fonte de corrente. E daí, na próxima aula, a gente vê transistor como chave, tá? Que é a última parte do conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, na aula anterior a essa, nós vimos a fonte de tensão, né? Os dois tipos, né? Regulador série e regulador paralelo. E daí, no final da última aula, nós começamos a ver a fonte de corrente com o transistor bipolar. Então, nós vimos que existem dois tipos, né? A current sink e a current source, tá? Então, a current sink, ela vai sugar a corrente da carga, né? Sink vem de pia, né? De sugar, né? A corrente da carga e vai jogar ela para a terra. E a current source ela vai empurrar, né? Ela vai fornecer corrente para a carga, tá? E a carga geralmente vai estar aterrada, tá? Então nós vimos na última aula a current sink, tá? Onde ela vai então drenar a corrente da carga, né? Então aqui nós temos a carga ligada no VCC, tá? Então a carga vai estar ligada no VCC e aqui a fonte de corrente é essa parte aqui, né? Então, essa parte aqui ela vai drenar a corrente para dentro da fonte de corrente. É como se isso aqui se comportasse como uma fonte de corrente assim, né? Por terra. Ok? Daí nós vimos todas as equações aí, né? Nós vimos que a corrente da carga ela não depende da resistência da carga. Ela depende apenas de outros elementos, né? Da tensão do Zener, tensão da base, emissor e da resistência RE, tá? Ela não depende do RL, por isso que ela é uma fonte de corrente, tá? Então, se o RL mudar, a corrente não vai mudar, tá? Ok? Nós vimos as restrições, né? Nós vimos que o Zener tem que ficar ligado, né? Então vai ter uma corrente mínima e máxima no Zener, tá? E nós vimos a outra restrição que o resistor de carga ele tem um valor máximo, né? Ele pode chegar até esse valor dado por esses parâmetros aqui, né? Então, por quê? Porque se eu tiver uma resistência de carga muito alta, vezes a corrente da fonte corrente, vai exceder a tensão de alimentação. Logo, ele não vai funcionar. Tá? Toda fonte de corrente tem, toda fonte de corrente prática, né, que é construída com elementos de semicondutores, todas têm essa limitação, né? Todas saturam a tensão em algum momento se eu continuar aumentando a carga, tá? A resistência da carga, tá? Aí nós fizemos esse exercício aqui, né? Chegamos nesses valores aqui, né, de fonte de tensão, né? Nós calculamos a fonte de tensão com uma folga de 20%, né? Para não ter problema de saturação. Deu 16 volts. E calculamos um R1 aí de 305 ohms, tá? Dentro da faixa aqui de valores. E simulamos ele, tá? Então, hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a current source, né? E outros circuitinhos também adicionais, tá? Então, o que é a current source? Current source, ela é uma fonte de corrente que ela vai fornecer corrente, então, direto para a carga. Então, é como se fosse uma fonte assim, a carga aqui, RL, vai estar aterrada, e a fonte de corrente, ela vai estar empurrando corrente, né, para a carga, e aqui, geralmente, ela vai estar ligado no VCC, né, numa alimentação, né, porque ela tem que pegar, né, tem que pegar a corrente de algum lugar, né, energia de algum lugar. Essa energia da fonte de corrente vai vir do VCC, tá? Então, nessa fonte aqui, nós utilizamos, então, um transistor PNP, tá? E no resto, só muda de posição os elementos, tá? O Zener, que antes ficava embaixo, vem para cima, e o resistor, que antes estava em cima, vem para baixo, e o resistor RE, que ficava aqui embaixo, vem para cima, tá? Então, ela é uma fonte, ela está simétrica, né? É o espelho daquela outra configuração, só muda o transistor, né? Que agora tem que ser um PNP, tá? Então vamos lá, como é que eu analiso essa fonte de corrente, essa current source, tá? Então nós vamos, para definir qual que vai ser a corrente da fonte de corrente, nós fizemos uma malha dentro dessa parte aqui do circuito, tá? Onde nós temos tensões conhecidas, né? Que são a tensão do Zener e a tensão emissor base, tá? Lembrando que no transistor PNP é emissor base, não base emissor, e daí o emissor base fica 0,7 volts igual, tá? Mesma tensão. Se vocês olharem nos datasheets de transistores bipolares, vocês vão encontrar a tensão base emissor também, só que daí ela tem um valor negativo, tá? Então aqui a gente inverte as letras aqui e deixa positivo tanto para o PNP quanto para o NP.
tá? Então, aqui, ó, fazendo uma malha aqui dentro, ó, nós vamos sair desse ponto, ó, nós vamos chegar no menos do diodo Zener, então vai ficar menos VZ. Vamos descer aqui nesse resistor, né? Nesse resistor está passando a corrente do emissor, tá? Então, é RE vezes IE, tá? E aqui a tensão emissor básica é 0,7, tá? Daí, aqui nós isolamos a corrente do emissor, tá? Então vai ficar VZ menos VB sobre RE, tá? E a gente sabe, né, analisando as correntes do emissor, do coletor e da base, a gente sabe que isso aqui é verdade, é como se o transistor bipolar fosse um nó gigante aqui, né? Então a corrente do emissor ela é formada pela corrente da base mais a corrente do coletor, tá? A corrente da base é corrente do coletor sobre beta, e daí substituindo ali nós temos a corrente do emissor, tá? Então, então, a corrente do coletor, neste caso aqui, ela é exatamente a corrente da carga, né? Porque a corrente do coletor é essa corrente que sai aqui, né? Esse terminal aqui é o coletor, né? Onde tem a setinha sempre o emissor e do meio sempre a base, né? Então, a corrente do coletor é a corrente da carga, tá? Então, substituindo ali, a corrente do emissor é a corrente da carga vezes beta mais 1 sobre beta. Tá? Aqui eu estou considerando para qualquer beta, tá? Substituindo isso lá, né? O corrente do emissor está aqui, ó. Vamos substituir aqui, tá? Então vai ficar IRL beta mais 1 sobre beta, daí eu isolo a corrente da carga, ela fica esse termo aqui, tá? Então aqui, lógico, né? Nós temos a questão do beta, né? Que o beta pode variar, tá? Então se eu tiver com um beta grande, um beta maior ou igual a 100, vamos botar um igual aqui, fica melhor, né? Maior ou igual a 100, então o beta ele é aproximadamente beta mais 1, tá? E daí nós vamos poder cancelar esse termo aqui. Então, ele não dependeria de beta. Tá? Agora, como a mesma coisa que eu expliquei na aula passada, se o beta for pequeno, daí essa divisão aqui não vai dar exatamente 1, né? Vai dar 0,99, vai dar 0,9, 0,8, 0,5. Tá? Então, 0,5 vai ser difícil porque teria que ter um beta 1, né? Mas eu vou ter um beta menor que 100, eu vou ter problemas aqui. Tá? Porque daí esse beta vai variar e daí minha corrente de carga vai variar. Tá? Por que variaria? Podia variar por causa de temperatura, por causa de a carga variou muito, né? Então o beta pode variar por causa disso, né? Porque quando varia a corrente do emissor, do coletor, o beta varia um pouco, tá? Ele pode variar 50% para cima e para baixo, tá? Então isso é comum acontecer. Ok? Beleza, então a equação, pessoal, vocês viram que ficou igual a da fonte corrente da aula passada, tá? Mesma coisa, tá? Então, é um circuitinho bem simples aí. E esse aqui, pessoal, ele tem outras aplicações também, como a gente vai ver depois. Tá? Naquele mesmo circuito de fonte de tensão que a gente viu na aula passada, também no final da aula anterior ainda, ele também tem aplicação para polarização, que nós vamos ver depois. Tá? Ok? Então, novamente, a corrente da carga aqui, ela não depende da carga. Tá? Então, ele é uma fonte corrente. Então, o meu RL pode variar, que a minha corrente não vai variar. Tá? Ok? Ele também tem restrições, tudo igual, né? Os circuitos são muito parecidos, né? Novamente, nós temos aqui, ó. Tá olhando se não tinha nada errado aqui. Nós temos a corrente mínima do Zener, tá? Então, nós substituímos aqui os valores máximos e mínimos. É a mesma coisa que nós já fizemos na aula passada, quando a gente viu o Zener, então não vou repassar essas equações aqui. Mas vai ter um R1 máximo e um R1 mínimo, tá? Da mesma forma da aula passada. Então não vou passar em detalhes essa equação aqui, porque elas são iguais, né? Tá? Então nós vamos calcular o R1 mínimo e máximo, tá? E depois vamos fazer a média dos dois ali para escolher um valor. Tá? Ok? Essas equações aqui, tá? Essas equações aqui não, nós já analisamos ela, né? Que essa equação do Zener aqui, né? Ela é simétrica do current sink que nós vimos na aula passada, tá? Então essas restrições aqui, elas são importantes para manter o Zener funcionando, tá? Porque se o Zener parar de funcionar ou sua corrente cair muito abaixo da mínima, ele já não vai manter a tensão constante e se a corrente exceder o máximo, ele vai queimar, né? Tá? Depois, nós temos ainda as restrições da resistência, que é a mesma coisa que nós vimos na aula passada. Tá? Então, toda fonte de corrente contínua, ela
construída, né, com o transtorno bipolar, irá possuir um limite máximo de tensão que pode ser aplicado na carga, tá? Que é o que eu já falei. Tá? Então, existe um limite de resistência máxima. Como é que a gente encontra esse limite? A gente faz uma malha, né, analisando o circuito por aqui, ó, né? Então, esse aqui é o VCC, né? Essa fonte aqui que eu estou dizendo, pessoal, é esse VCC aqui, tá? Não é outro VCC, né? Só desenhei do lado porque fica mais fácil de visualizar, tá? Fazendo uma malha desse sentido aqui, ó, eu vou sair do negativo aqui, menos VCC. Aqui em cima vai estar passando a corrente do emissor, mais a tensão VC, né, que está aqui, mais RL vezes a corrente da carga, tá? Então, como a corrente do emissor aqui ela é aproximadamente a corrente da carga, né, porque o beta é grande, né, pode ser grande, né? Substituindo ali, nós temos essa equação aqui. Então, é o pior caso, é quando a gente estiver com a máxima resistência de carga, tá? Para uma corrente constante. Então, o que vai acontecer? Como é que o circuito regula, no final das contas, né, a corrente? Se essa minha resistência aqui, porventura, subir, né, para mim manter uma corrente constante numa carga, eu preciso que a tensão sobre a resistência fique constante, RL. Então, por exemplo, se essa resistência aqui aumentar, eu tenho que aumentar esse valor aqui também, né? Digamos que antes eu estava com, sei lá, 10 volts e 10 ohms aqui, né? Então, para ter 1 ampere de corrente. Se essa resistência for para 20, então eu tenho que subir para 20 volts aqui também para manter essa minha corrente constante. Então, como é que ele faz? Ele aumenta essa tensão desse ponto aqui, ó, que é a tensão do coletor. Ela tem que subir, tá? Ok? Então, esse cara aqui, ele pode subir, só que ele nunca vai passar de VCC, né? Nunca tem como passar de VCC. E como a corrente é constante, a corrente nesse resistor de emissor também é constante. Então, logo aqui vai ter uma tensão, que vai depender da escolha do Zener, né? Que nem a gente fez na última aula. Então, digamos que aqui fique, sei lá, 3 volts, tá? Então, se a minha fonte aqui, se eu precisar de, sei lá, 20 volts aqui, então nós vamos precisar de 20 volts para carga, mais uma tensãozinha aqui, ó, que é a tensão de saturação do transistor bipolar, que vai ser, sei lá, 0,2, 0,3 volts. Até 0,6, ó, pode chegar, tá? Que é a tensão VCE-SAT, ou VEC-SAT. Então, digamos que seja 0,6 mais esses 3 volts que estão nesse resistor aqui, que é o resistor que mede a corrente, né? E faz ele funcionar, tá? Então, vai ficar 23,6 volts, tensão máxima a tensão máxima da fonte, tá? Precisa ter no mínimo 23,6 para ele funcionar, tá? E também nós temos, se eu já tiver calculado o valor da fonte de tensão, daí ele vai ter um valor de resistência máxima, tá? Que eu não posso exceder esse valor. Tá? Se passar desse valor, ele satura, tá? Como é que eu calculo? Daí eu isolo nessa equação aqui, ó, eu substituo a tensão de saturação aqui, ó, e coloco a resistência máxima aqui, tá? E daí isolo o RL máximo que eu quero, tá? Que vai dar quanto? Vai dar a tensão de alimentação menos a de saturação sobre a corrente de carga menos o resistor RE, porque o RE já está em série, né, com a mesma corrente. Então tem que descontar ele, tá? Então esse aí é o meu, assim que eu calculo a minha resistência máxima de carga, tá? Então tudo isso aqui pode ser dimensionado de acordo com a aplicação, tá? Beleza? Então essa equação aqui ficou bem parecida, né? Com a mesma coisa do que nós vimos na última aula para a outra fonte de corrente. Tá? Tranquilo? Dúvidas até aí? Perguntas? Beleza? Não tem que falar nada? Então, vamos lá. Então aqui eu daria para fazer um exercício aqui, pessoal, se vocês quiserem, mas o princípio ele é igual ao da última aula, tá? Então o projeto é a mesma coisa, vocês vão, a partir de uma determinada corrente, vocês vão pegar a equação aqui dentro dessa malha, tá? Daí vocês vão escolher um diodo Zener, tá? Pode ser um diodo Zener qualquer, e daí depois vocês escolhem um resistor RE, tá? Depois de escolher o RE, descobre quais são as correntes máximas e mínimas aqui, calcula a corrente máxima e mínima do Zener e depois calcula o resistor R1. Tá? Então o procedimento é bem simples, bem direto. Tá? Vocês já
vou deixar para vocês aí. Lá na última aula, se vocês quiserem, eu faço mais exercícios, né? Tá? O que nós vamos ver agora, nessa parte, além que seria uma aplicação, né, dessas fontes de corrente, tá? Que são circuitinhos bem interessantes aí que nós vamos ver agora na sequência, tá? Então, uma aplicação interessante, pessoal, é proteção contra sobrecorrente, tá? Ou curto-circuito em transistores bipolares de junção, tá? Por quê? Porque a fonte de corrente, ela tem uma característica que ela mantém a corrente constante independente do que aconteça, tá? Então, ela é muito importante, por exemplo, em momentos onde acontece um curto-circuito, tá? Onde eu tenho uma carga lá fornecendo uma corrente, uma tensão constante para uma carga e acontece um curto-circuito. Então, se é uma fonte de tensão, né, se eu tenho uma fonte de tensão aqui alimentando uma carga e por algum motivo fecha um curto-circuito aqui na saída, essa corrente aqui ela vai ir para o infinito, né? Essa corrente I aqui ela vai para o infinito. Agora, se eu tenho uma fonte de corrente, né? Fonte de corrente ela pode nascer já curto-circuitada, que não tem problema. Tá? A fonte de corrente em curto-circuito ela mantém a corrente constante. Se for 5 amperes aqui, ela vai ser 5 amperes aqui no curto. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma fonte de tensão, tá? Que tenha dentro dela uma fonte de corrente e ela perceba quando aconteça um curto-circuito e a fonte de corrente domine o circuito na hora do curto-circuito. Tá? Então, essa aí seria uma fonte de tensão ideal, né? Que são as fontes de bancadas que a gente tem lá no laboratório. Aquela fonte, se a gente fecha um curto nela, uma coisa não vai para o infinito, né? Ela limita em corrente. Ela vira uma fonte de corrente, tá? Ok? Então, nós vamos tentar fazer alguma coisa parecida com isso, tá? Ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, tem um exemplo bem semelhante ao que vocês já viram antes lá nos circuitos amplificadores, tá? Mas a gente vai estudar isso aqui depois, ali na próxima aula, que seria o acionamento, né? Do transistor como chave, tá? Mas suponha que isso aqui seja um amplificador, tá? Se fosse um amplificador, eu tenho aqui uma tensão de entrada, tá? Aqui não tem capacitores, né, de acoplamento. Então aqui nós temos uma tensão de entrada e aqui nós temos uma carga, tá? Uma carga RL, que é uma carga de potência, uma carga que, sei lá, um aquecedor, alguma coisa assim, esquenta, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse circuito aqui, ó, nós temos a corrente da base e a corrente da carga ela é beta vezes a corrente da base. Tá? Então, o que acontece? Se eu colocar aqui uma tensão alta, vocês vão ver que essa corrente da base, ó, se a gente fizer uma malha por aqui, ó, como é que acontece? Fica menos VI, né? Mas no resistor RB aqui vai passar a corrente da base. Vai ficar RB vezes IB, tá? Mais VBE, igual a zero. Então, a corrente da base, pessoal, ó, eu vou passar esse VIN para o outro lado, menos VBE, sobre RB. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é a corrente da base. Então, o RB ele é fixo, a tensão da base é fixa, né? A única coisa que pode variar aqui é o VIN. Tá? Então, se eu aumentar o VIN, aumenta a corrente da base e a corrente do coletor, que é a corrente da carga, né? É igual à corrente do coletor, ela é beta vezes IB, né? Então, se eu pegar e olhar a corrente da carga, vamos colocar aqui em cima. A corrente da carga, ela é quanto? Ela é beta, né? Vezes VIN menos VBE sobre quem? Sobre RB. Tá? Ok? Então, essa aqui é a corrente da carga. Tá? Então, o que acontece? Digamos, né, qual outra equação, qual outro variável que nós temos aqui? Nós temos aqui a tensão VC, tá? Que é a tensão do coletor. Tá? Quanto que é a tensão do coletor ainda? A tensão do coletor ela é a tensão da alimentação menos a queda da tensão da carga. Né? A corrente vai descer na carga e vai subtrair da tensão da alimentação para calcular, para dar a tensão do coletor. Então aqui é VCC, né? Vocês já viram, né? RL vezes a corrente IRL. Tá? Acho que nós já vimos.
Então, o que vai acontecer? Essa tensão do coletor, pessoal, a tendência é que quando a gente aumente a corrente da carga, quando é que a gente vai aumentar a corrente da carga? Quando a gente aumentar o VIN, tá? Então, a gente vai aumentar o VIN, vai aumentar a corrente da carga, tá? E daí, esse termo aqui, ó, vai começar a aumentar de valor. Só que ele está com um sinal negativo, tá? Então, vai chegar um momento que isso aqui, ó, vai chegar num valor tão grande que poderia esse resultado dar um valor negativo, correto? Só que isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque quando eu estou mandando mais corrente para a base do meu transistor bipolar, essa tensão aqui, ó, VC, ela vai diminuindo, né? Então, esse termo aqui aumenta. E, então, aqui, digamos que eu tenha 20 volts. Esse termo aqui ele vai aumentando, digamos, ó, 19 volts, daí vai dar 1 volt na saída. 19,5 volts, daí esse resultado aqui vai dar 0,5. Essa tensão VC é a tensão em cima do meu coletor. E como o emissor está aterrado, isso aqui é, na verdade, a tensão coletor-emissor também, né? O emissor está em zero. Tá? Então, conforme eu aumento essa tensão aqui, a tensão do coletor diminui. Só que essa tensão aqui, pessoal, ela tem um limite. Ela não consegue ir a valores negativos. Tá? Não tem como essa tensão ficar negativa. Tá? O menor valor que ela consegue ir é a tensão coletor-emissor de saturação. Tá? Que é um parâmetro do datasheet, que eu já mostrei antes ali. Que ela pode ser de 0,1 até 0,6 volts. Tá? Ok? Então, esse cara aí, ó, ele satura. Tá? E essa tensão VC aqui, ó, ela vai até esses valores aqui. O que é para nós, pessoal, praticamente zero. Tá? Praticamente zero. Então, depois que eu coloquei uma determinada tensão aqui, ó, que faça com que essa tensão VC chegou a quase zero, a gente diz que o transistor bipolar está em saturação. Tá? Ele está saturado. Tá? O transistor ele vira uma chave. Tá? Ele só está totalmente ligado, que é o que nós vamos ver em detalhes na aula que vem. Tá? Mas aqui é só para dar uma prévia do que vai vir na próxima aula. Tá? Então, assim, ó, depois que o transistor saturou, pessoal, tá? Ele não age mais como amplificador. Tá? Ele está saturado, essa tensão dele foi a zero. Tá? Antes, como é que ele amplificava? Variando a tensão VC, para cima e para baixo. Né? Só que agora ele saturou. Eu coloquei muita tensão aqui na entrada, tem muita corrente na base, e daí esse cara saturou. Tá? Então, esse transistor aqui, ele vira como se fosse uma chave. Tá? Ele está saturado. E daí, pessoal, se vocês olharem, ó, depois que saturou, essa tensão VC não vai variar mais. Tá? Daí, no final das contas, ó, essa corrente da carga, né? O que isso significa, pessoal, quando ele saturou? Significa que essa equação aqui, ó, não vale mais. Tá? Então, essa equação aqui, ela só vale, tá? Essa equação aqui, ó, só vale na região linear. Isso aqui é uma prévia da aula, da próxima aula. Da região linear. Aí. Só que agora o transistor está saturado, ele não está mais na região linear, tá? Então essa equação aqui ela não vale mais, ok? Por quê? Porque ele já chegou na tensão mínima que ele conseguiria trabalhar. Lembrando daquelas curvas, né, que eu mostrei para vocês lá, que faz isso aqui, ó. Tá? Lembra dessa equação aqui? Ela tem aqui, ó, VCE, aqui é corrente da base e aqui é corrente do coletor. Então a gente ficava trocando, ó, para diferentes valores de corrente de base, vai dar diferentes valores de corrente de coletor, tá? Só que eu tenho que ter tensão no coletor, ó. Agora, quando essa tensão aqui chegou em zero quase, nós estamos aqui, ó, tá? Então, a tendência é que essa curva, na verdade, ela faz mais isso aqui. Então, ela fica nessa região aqui, ó, tá? A tensão do coletor não varia mais, e daí não faz diferença eu aumentar um pouco, diminuir um pouco a corrente da base, porque não vai fazer diferença. Ela está numa região aqui, ó, que a corrente do coletor não depende mais da corrente da base, tá? Quando isso acontece, a corrente da carga ela fica agora dependendo apenas da tensão da alimentação e da resistência da carga. Tá? Por quê? Porque a tensão, se vocês calcularem agora a corrente da carga, ela vai ser assim, ó, VCC menos
a tensão do coletor sobre RL. Tá? E essa tensão aqui, pessoal, ela é praticamente zero. Né? 0,1, 0,6, né? Vamos aproximar por zero. Então, olha aqui, ó. Agora, a corrente na carga só depende da carga e da alimentação. Tá? Então, nessa região, quando ele está saturado, quem define a corrente da carga é a própria carga. Tá? Ele está funcionando como se fosse uma chave. Eu liguei uma determinada tensão, o transistor está totalmente ligado, e daí a carga está com 100%, né, de corrente. Tá? Não sei se eu fiz me entender. Então, essa é a ideia. Quando eu estou com correntes da base em valores intermediários, aqui, ó, ele está na região linear. Tá? Então, eu posso aumentar. Se eu dobrar a corrente da base, dobra a corrente do coletor. Tá? Só que se eu for subindo a corrente da base, subindo, chega um ponto que o transistor satura. Tá? E depois que ele saturou, a corrente dele não depende mais da corrente da base. Tá? Ela depende somente da carga. Tá? Isso nós vamos ver com detalhes na próxima aula. Tá? O que eu quero dizer com isso para vocês? Quero dizer o seguinte, ó. Digamos que eu acionei esse meu transistor bipolar, uma carga, e acionei uma carga. Né? Para que eu usaria ele na região de saturação? Eu só quero ligar e desligar a carga. Tá? Então, quando eu boto tensão na entrada, eu ligo a carga. Quando eu tiro a tensão da entrada, a corrente vai para zero na base, a corrente do coletor vai para zero, daí desliga. Tá? Então, essa é a ideia. Eu estou trabalhando, utilizando o transistor como uma chave. Tá? Por isso que vocês vão escutar o termo fonte chaveada, ou fonte comutada, né? Fonte chaveada, que vocês devem ter escutado já, significa que o transistor que está lá dentro está operando como chave, liga e desliga. Tá? Daí que vem o nome. Não sei se vocês já tinham ouvido essa expressão fonte chaveada. Tá? Não é uma fonte que vem dentro de uma caixa chaveada, tá, pessoal? Ela é uma fonte que tem transistores chaveando, ligando e desligando. Tá? Beleza? Então, quando eu estou com o meu transistor saturado, a corrente da carga depende apenas da carga. Daí, o que pode acontecer aqui? Eu poderia, por exemplo, fechar um curto na carga. Fechar um curto aqui. Então, essa minha resistência iria para zero. Então, o que acontece aqui? Se a minha resistência for para zero, a tensão da alimentação dividida por zero vai dar uma corrente infinita. Tá? Então, ele não está limitando corrente. Tá? Então, esse é um problema desse tipo de circuito, quando eu estou trabalhando com transistores transistores saturados, né? Quando ele está com a máxima corrente na base aqui, e daí a corrente da carga ela não depende mais da corrente da base. Tá? Ok? Então, se eu fechar um curto na carga, essa minha corrente iria para o infinito. Tá? E a pergunta que eu faço para vocês, será que não tem como usar isso que a gente aprendeu agora, de fonte recorrente e tal, para limitar essa corrente no curto-circuito? É o que nós vamos ver agora, tá? Então, isso aqui é só uma palhinha do que a gente vai ver na próxima aula também, tá? Então, assim, ó, quando eu estou com zero de tensão na entrada, aqui, ó, V igual a zero, tá? Eu tenho zero de corrente na base, e a corrente do coletor, que desce aqui, pessoal, a corrente do coletor, ela é beta vezes IB, ok? Então, se o meu beta é zero, a minha corrente do coletor é zero, a corrente na carga é zero. Então, isso aqui está trabalhando como uma chave, né? Eu estou com zero de tensão na entrada, zero na saída. Agora, quando eu colocar uma tensão bem grande aqui na entrada, né? uma grande que não queime o circuito, né? Mas uma tensão grande que a minha corrente da base alcance a corrente de saturação, tá? Aí, a minha tensão do coletor vai a quase zero, que nem eu acabei de mostrar, e a corrente na carga depende apenas da tensão VCC e da resistência RL. Tá? Ok? Então, isso aqui, eu estou trabalhando ele como chave. Eu boto tensão na entrada e ele bota a corrente máxima lá na carga. Tá? Então, caso a RL diminua muito, por exemplo, o curto-circuito, o TBJ pode ser danificado por corrente, alguma coisa assim. Então, se eu diminuir muito, o transistor vai ser danificado por corrente. Tá? Então, eu poderia queimar meu transistor caso o meu RL diminua muito ou feche um curto. Tá? Então, para isso, a gente vai montar uma proteção, tá? Uma proteção contra curto-circuito. Tá?
ela utiliza agora 2 transistores bipolares, tá? Então, ela é a mesma ideia que nós vimos antes, tá? Só que uma maneirinha um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, em vez da gente utilizar um Zener, tá, pessoal? Desculpa. Em vez da gente utilizar um Zener que tem uma tensão constante, que vai aparecer numa resistência constante para dar corrente constante, nós vamos usar agora a própria tensão constante da base, tá? A própria tensão da base é VBE. Essa tensão, ó, de mais 0,7, ela aparece em cima desse resistor aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? No máximo, vai de 0,7 volts em cima desse resistor, tá? Então, vamos lá, desde o início. E eu vou vir aqui, ó, e vou colocar uma tensão constante na entrada, tá? Essa tensão vai fazer com que passe corrente pelo resistor RB, vai passar corrente pela base e vai passar corrente por esse resistor aqui embaixo, tá? Esse resistor aqui, pessoal, nós vamos usar uma resistência baixa, tá? Digamos aqui 1 ohm, tá? Vamos usar um valor bonito aqui, 0,7 ohms. Tá? Isso é resistência, tá, pessoal? Resistência, não é 0,7 volts, 0,7 ohms, tá? Daí, o que vai acontecer? Essa corrente vai passar por ali e vai produzir uma certa tensão aqui, ó, em cima desse resistor. Digamos que aqui, ó, eu esteja com 0,5 amperes na carga, tá? Eu coloquei uma determinada tensão e esse cara aqui está saturado e daí essa tensão aqui está no mínimo possível e tenho 0,5 amperes na carga, tá? Esse 0,5 amperes, pessoal, vai passar em cima desse transistor aqui, como ele está saturado, essa tensão aqui vai ser tipo 0,2 volts aqui, tá? Ele está saturado. Daí, essa corrente também vai passar em cima desse resistor aqui, ó, tá? Então, 0,5 amperes vezes 0,7 ohms vai dar uma tensão VP aqui, ó, de 0,5 vezes 0,7, 0,35 volts. Correto? 0,35 volts. 0,35 volts, pessoal, é a tensão em cima desse resistor, tá? E essa tensão está sendo aplicada na base do transistor bipolar, nesse Q2 aqui, tá? 0,35 volts, pessoal, não é o suficiente para colocar essa base aqui em operação, tá? Então, não, essa corrente aqui, ó, vai ser 0 amperes, tá? Porque para que eu tenha corrente na base, lembrando, pessoal, na base, pessoal, eu tenho aqui dentro um diodo, né? Aqui dentro, pessoal, como se tivesse um diodo. Para polarizar esse diodo, a tensão tem que passar de 0,7 ou 0,6, 0,7, ele tem que chegar nessa tensão, tá? Então, como não chegou nessa tensão aqui, esse meu transistor Q2 está desligado, tá? Corrente da base é 0, corrente do coletor aqui também é 0, tá? Ok? Então é isso aí que acontece. Agora, digamos que aconteceu um problema, tá? Aconteceu um problema. Então, sei lá, essa carga deu algum problema. E daí essa corrente, por algum motivo, essa resistência caiu para menos da metade, e daí essa corrente aqui foi para 2 amperes, tá? 2 amperes, tá? Esse 2 amperes, pessoal, vai passar pelo transistor bipolar, como ele está saturado, vai manter 0,2. Agora, esses 2 amperes, pessoal, vão passar aqui por esse resistor, 2 vezes 0,7, daria uma tensão de 1,4 volts, tá? 1,4 volts. Daí, o que vai acontecer? Isso aqui, ele vai produzir uma tensão de 1,4 volts e vai colocar essa tensão da base aqui em operação, né? Porque 1,4 volts é suficiente para ligar esse diodo aqui, ó, da base, tá? Interno do transistor, né? Não é que existe não tem um diodo ali, é o diodo da base, tá? Então, o que vai acontecer? Essa base vai grampear a tensão, né? Vai ficar assim, vai ficar um diodo, né? E aqui vai ficar um resistor, né? 0,7 ohms, e aqui é o VBE, tá? Então, lá de cima vai estar vindo 2 amperes. Então, esse 2 amperes vai passar por aqui, iria produzir 1,4. Só que
o transistor não deixa, ele vai grampear em 0,7. Tá? Então, aqui vai ficar 0,7 volts, porque é a tensão do diodo. Então, você tem 0,7 volts em cima desse resistor, 0,7 volts em cima de 0,7 ohms, aqui, pessoal, vai passar 1 ampere. Correto? Então, se está chegando 2 e 1 está indo para o resistor, onde é que está indo o outro 1 ampere? Ele vai ir para a base. Tá? 1 ampere na base, pessoal, se demorar demais, vai queimar a base desse transistor. Já estou dizendo para vocês. Vai queimar esse transistor, senão não acontecer nada. Tá? Só que o que acontece? Acontece um fenômeno aqui muito rápido. Tá? Acontece muito rapidamente. Aqui, então, vai entrar esse 1 ampere na base, tá? E vai ser multiplicado pelo beta desse transistor aqui. Ó. Digamos que o beta seja 100. Tá? Então, o beta 100 vezes 1 ampere daria 100 amperes, o que é impossível, né? Mas vai dar uma corrente grande. Tá? E essa corrente, pessoal, ela vai roubar a corrente da base. Dessa base aqui. Tá? Então, vai entrar uma corrente abrupta para cá e vai zerar a corrente da base. Então, vai desligar esse transistor e daí esse transistor agora vai entrar na região linear. Essa tensão aqui de 0,2 vai começar a subir. Tá? Vai subir. E daí, quando ela sobe, ela rouba a tensão da carga. Tá? Que a tensão na carga é a que produz a corrente na carga. Então, subindo a tensão, vai reduzir a corrente da carga. Tá? Vai subindo a tensão do coletor aqui, né? Ela vai subir, né? Como a tensão RL ela é VCC menos o VC, né? Então, o que vai acontecer? Essa tensão aqui vai subir e daí vai diminuir a tensão na carga. E daí a corrente vai reduzir, tá? Ela vai reduzindo, reduzindo, até que essa corrente dessa base que quase zere. Então, ela vai ficar em torno de... vai descer aqui uma corrente que vai produzir exatamente 0,7, né? Então, qual corrente que vai ser essa? Vai ser uma corrente aí de... então, o que vai acontecer? Vai dar a corrente IRL, ela tem que ser 0,7 sobre, que é 0,7 volts, sobre 0,7 ohms que está aqui. Então, ela vai estabilizar numa corrente de 1 ampere. Tá? Por quê? Porque quando tiver 1 ampere descendo aqui, 1 ampere descendo, esse 1 ampere vai produzir 0,7 volts e vai estar no limite ali onde esse transistor vai estar ligando e desligando, ali, ou ligando numa região estável, né? E daí ele vai ficar roubando uma determinada quantidade de corrente daqui de cima, tá? Fazendo com que vá somente o necessário para a base para dar 1 ampere. Tá? Então, isso aí acontece uma proteção natural. Tá? Acontece uma proteção natural. E ele vai produzir 0,7. Se essa tensão querer passar de 0,7, esse transistor liga e rouba a corrente da base. O Q1 entra na região linear e reduz a corrente. Tá? Então, isso aí é uma proteção contra curto-circuito. Tá? Então, se eu curto-circuitar a carga RL, vai acabar que ele já limita automaticamente aí a corrente. Tá? Automaticamente não, né? Tem uma lógica aqui por trás. Né? Mas essa aí é a ideia dessa proteção aí contra a sobrecorrente. Não sei se eu me fiz entender. Sempre faço uma riscaria ali. Deu para ter uma ideia, mais ou menos, pessoal? Conseguiram mais ou menos ter uma ideia, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Tem ninguém aí, né? Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Então, tem a explicação no texto que depois vocês podem estudar em casa. Tá? Então, quando o transistor bipolar Q1, que é esse aqui, ó, for acionado totalmente, saturação, né? O que vai acontecer? Essa tensão aqui, VP, que é a tensão em cima desse resistor aqui, né? Que esse resistor ele funciona como se fosse um resistor sensor. Tá? Ele está medindo a corrente. Então, quando a corrente passar por ele, por isso que o RP tem que ser um valor baixo, né? Um valor bem pequeno, um valor menos de 1 ohm, geralmente. Tá? Então, caso essa tensão VP seja maior que a tensão base emissor, então o Q2 entrará em condução, retirando, né, roubando a corrente da base do Q1, diminuindo a corrente da carga, protegendo o transistor bipolar devido a alguma sobrecorrente ou curto-circuito. Tá? Que foi o que eu expliquei. Então, se passar a corrente em cima do RP,
essa tensão vai subir até alcançar 0,7. Quando alcançar 0,7, esse transistor liga e retira a corrente da base. Então, essa corrente aqui diminui. E daí, quando essa corrente diminui, a corrente da carga volta, né, diminui também, até quanto? Até um valor de VP, na verdade, de 0,7, né, que é o VBE, sobre a corrente de carga. Tá? Até VB sobre RP. Né? Tá? Então, o que eu quero? Essa corrente aqui, pessoal, é a corrente de curto-circuito, tá? Que eu posso escolher. Tá? Então, eu escolho a corrente de curto-circuito máxima, né? Então, corrente de curto-circuito máxima. Quero no máximo 1 ampere. Daí eu escolho o RP aqui. Tá? Ok? Então, a RP ela é 0,7, que é a tensão da base, sobre a corrente da carga máxima. Tá? Então, isso aí funciona como se fosse uma proteção. Tá? Beleza? Então, essa é uma aplicação bem interessante aí que vocês podem utilizar. Você pode utilizar em outras circunstâncias também, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Isso aqui tem na lista de exercício, pessoal, tem exercício desse tipo aqui. Pergunta lá, qual que é a corrente máxima desse circuito? Tá? A corrente máxima do circuito, daí é só pegar o 0,7 e dividir pelo RP. Aqui, tá? Então, é daí que sai a ideia da proteção. Tá? Ok? E eu posso aplicar esse circuito em fontes, lá em fontes também, tá? Seria uma outra aplicação. Depois tem aquela aplicação de curto-circuito de novo. Ficou meio fora da ordem essa aula. Tá? Mas aqui, pessoal, existe uma outra aplicação também de fonte de corrente, tá? Que a gente utiliza, que é para fazer a polarização de reguladores de tensão. Tá? Também a gente utiliza fonte de corrente. Esse circuito aqui, ó, vocês já viram, né? Que é o regulador de tensão que eu chamei aqui de original, né? Que ele utiliza um resistor RZ para polarizar o transistor bipolar. Tá? Então a gente ajusta esse RZ e o diodo Zener de forma que tenha corrente na base aqui e ele acaba regulando a tensão de saída. Tá? Aí existe uma modificação desse circuito. Tá? Que essa modificação, em vez da gente polarizar o circuito com um resistor Zener, tá? A gente vai polarizar ele com uma fonte de corrente. Tá? A gente vai polarizar ele com uma fonte de corrente. Então é um circuitinho bem interessante. Tá? Então, esse circuito ali, ele fica assim, ó, o circuito equivalente dele seria assim. Isso aqui, ó, é uma fonte de corrente, tá? Que é aquela fonte de corrente, a current source, né? Que é a que fornece corrente. Então, ela está aqui, ó, ok? Então, essa fonte de corrente aqui, ó, ela vai injetar corrente na base do transistor bipolar, tá? Então, nós projetamos essa fonte de corrente, aqui, o valor dela, para uma corrente que seja maior do que a corrente que máxima que a base vai precisar. Tá? Então, digamos que eu tenho aqui um beta de 100, tá? E eu preciso aqui de uma corrente sei lá, de 0,1 ampere aqui na saída, tá? Se o beta é 100. Aqui na base, então, aqui dá 100 milha dividido por 100, que é o beta, eu vou precisar de 1 milha na base, tá? 1 miliampere, ok? Então, eu projeto a corrente dessa fonte de corrente, digamos, e digamos que aqui precise de pelo menos, sei lá, 5 miliamperes para esse Zener ficar funcionando, que seria aquele IZ mínimo, tá? Então, se eu vou precisar de no máximo 1 miliampere na saída para a base e pelo menos 5 miliamperes aqui, ó, só, então eu projeto essa fonte de corrente para 6 miliamperes, tá? 6 miliamperes, ou um pouco mais, pelo menos, né? Coloco 7 miliamperes, tá? E daí o que vai acontecer? Se a minha base não precisa da corrente, o excedente da corrente vai para o Zener, tá? Então fica muito mais fácil de fazer o projeto do que com o resistor RZ, tá? Porque daí ele fica mais linear a minha fonte, tá? Se eu fizer desse jeito assim, bem mais linear, ok? Então a corrente IC1 aqui, ó, que é essa corrente da fonte de corrente, ela tem que ser a corrente da carga máxima dividido pelo beta mínimo, tá? Que isso aqui, ó, na verdade, é a meu corrente da base máximo, tá? Mais a corrente do Zener mínima, que é essa corrente aqui, tá? Então essa aí é a minha ideia, tá? É a ideia de fazer o projeto dessa fonte
utilizando, então, agora, em vez de um resistor para polarizar, a gente utiliza uma fonte de corrente, tá? Que tem, no final das contas, 2 resistores, a gente não está economizando componentes, tá? Mas esse circuito aqui funciona melhor do que com o resistor RC, tá? Daí nós sempre temos uma corrente constante vindo aqui, ó, tá? E essa tensão aqui, ela fica mais constante, tá? A variação da tensão de entrada, pessoal, ela vai ser utilizada na hora de projetar o circuito aqui da fonte de corrente, tá? Então, as variações de tensão de entrada, elas vão ficar aqui, ó, na fonte de corrente, não vão ficar nesse zener de saída, tá? Daí, com isso, o circuito funciona um pouco melhor, tá? Ok? Tinha ficado fora de ordem das minhas equações aqui. Então, vamos limpar aqui. Então, a corrente da fonte de corrente C1 deve ser projetada para a máxima corrente da base necessária para alimentar a resistência de carga, mais a corrente mínima do zener, tá? Então, caso a resistência de carga fique abaixo da mínima, exemplo, um curto-circuito, não haverá corrente na base suficiente e a corrente na carga e no transistor bipolar 1 lá será limitada, então, protegendo o transistor Q1, tá? Então, digamos que eu feche um curto aqui na saída, tá? Nesse circuito aqui, ó, se eu fecho um curto na saída, tá? E eu tiver 10 volts aqui, ó, 0,7 aqui, ó. Olha aqui o caminho para a corrente da base, ó. Ela vai fechar um caminho por aqui, ó. Então, em cima desse resistor vai ter Vin menos 0,7, tá? E vai dar uma corrente de base muito grande, tá? Que vai ser multiplicada pelo beta e vai dar uma corrente maior ainda lá, ó. Tá? Então, não tem limitação. Ele acaba queimando o transistor bipolar, tá? Queimando o transistor bipolar se eu fechar um curto na saída, ok? Neste circuito aqui, ó, se eu fechar um curto na saída, essa corrente da base vai ser limitada pela fonte de corrente, tá? Então, vai acabar que eu vou ter uma proteção natural. A minha corrente aqui, ó, de carga, ela vai ser a corrente de saída aqui, ó, vai ser no máximo a corrente que eu projetei por aqui, ó, tá? Então, ela vai ter um beta mínimo, a corrente máxima que eu projetei, e ele não vai passar desse valor, porque daí a minha corrente da base ela está limitada pela fonte de corrente. E daí esse transistor aqui vai limitar em corrente, e essa tensão aqui da saída vai ser a mesma tensão da fonte, né? Tá? Daí ele não queima. Ok? Então, com uma fonte de corrente na base, eu acabo protegendo todo o circuito. Tá? Beleza? Não sei se eu quis me entender, mas essa é a ideia. Tá? É uma aplicação bem, bem interessante aí de regulador com fonte de corrente. Tá? Beleza? Outra aplicação, pessoal, é uma aplicação onde eu peguei aquele mesmo circuito de antes, lá, ó, com aquele resistor RP, tá? E coloquei aqui ó, na saída do regulador de tensão. Tá? Então, isso aqui é um regulador de tensão, ó, aqui está o Q1, o divisor do Zener aqui, ó, tá? E daí, então aqui eu coloquei um resistor RP que fica em série, ó, com a saída da fonte de tensão, tá? E o que vai acontecer aqui, ó? Se porventura essa resistência diminua muito, tá? Essa corrente do resistor aqui vai aumentar, a corrente neste resistor também vai aumentar, tá? Ao ponto dessa tensão aqui eu chegar em 0,7, tá? Daí vai colocar este transistor aqui em operação. O VBE vai entrar em operação. E daí o que vai acontecer? Ele vai ter corrente aqui, ó, corrente no coletor, tá? Essa corrente no coletor vai roubar a corrente da base, tá? Vai roubar a corrente da base, diminuindo a corrente da carga, tá? Então, em vez da corrente antes ir para a base, ela vai ir para esse coletor 2 aqui, tá? E daí vai reduzir a corrente da base, vai reduzir a corrente total e vai proteger o circuito também, tá? Então, também é uma maneira de fazer a análise, tá? Ele protege contra sobrecorrente. Então, o problema desse tipo, né? Então, nesse tipo de circuito, o resistor RP e o transistor Q2, ela estão com proteção para eventuais sobrecargas ou curtos. Porém, a corrente de carga sempre percorre o resistor RP, causando uma queda de tensão adicional na saída, que não é compensada, tá? Então, se eu projetei esse circuito aqui para ter 10 volts na saída, quando eu insiro esse resistor aqui, o que acontece?
esses 0,7 volts aqui, eles vão subtrair da tensão de saída, tá? E vai subtrair 0,7 quando estiver na corrente máxima. Se estiver na metade da corrente, vai dar 0,3, 0,35. Então, depende da corrente, tá? Então, quando entrar carga, quando essa resistência aqui diminui, a tensão vai diminuir um pouco por causa dessa queda de tensão. Tá? Então, esse circuito aqui ele não compensa, tá? Ele não compensa as variações da carga de saída. Então, ele não é tão preciso, tão bom que nem os outros circuitos. Tá? Então, se eu quisesse utilizar essa proteção de corrente na saída, eu teria que compensar isso. Tá? Eu teria que, de alguma forma, né, medir a tensão aqui na saída e tomar uma atitude. Tá? Medir a tensão depois do resistor. Digamos que eu quero 10 depois do resistor. Tá? Antes, ele pegava como se fosse essa tensão aqui, ó, pela base, né, para regular o circuito. Só que agora tem um elemento no meio aqui. Tá? Então, esse circuito aqui ele não é tão bom porque ele não compensa essa queda de tensão. Tá? Então, para fazer isso, pessoal, tem um circuito que faz a compensação. Tá? Um circuito que faz a compensação. Bem bonito esse circuito aqui, inclusive. Tá? Dá para projetar todo ele? Dá, vocês sabem, vocês já conseguem fazer ele. Tá? Mas vocês vão ver que parece difícil, mas não é. Tá? Temos 4 transistores bipolares aí, temos 2 diodos Zener. Tá? Vocês vão ver que a ideia desse circuito aqui é basicamente a mesma. Tá? Então, o que acontece? Ó? Aqui está o transistor principal, tá? Que faz a regulação principal. Ó, a corrente sai daqui, ó, e passa pelo resistor RP, que eu falei recém, e vai para a carga. Tá? Aqui, ó, eu coloquei uma fonte de corrente. Ó, isso aqui é uma fonte de corrente. Ela está ligada no VCC e ela injeta uma corrente C1 aqui, ó, nesse ponto. Tá? Que vai para a base lá. Tá? O que acontece? Aqui eu coloquei um resistor RP e esse resistor RP, se a corrente exceder um valor máximo, tá? O transistor Q3 vai entrar em operação e vai roubar a corrente da base. Tá? Então vai aumentar o IC3 aqui, vai diminuir a corrente da base protegendo o circuito. Tá? Daí o que acontece? Teria aquele problema da queda de tensão aqui, né? A tensão aqui ela iria cair depois do resistor RP. Tá? Então o que foi feito? Ó? Foi pegado a tensão de saída e medida ela, foi feita uma medida, está medindo ela, através desse divisor de tensão aqui, ó, RA-RB. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, nós temos uma versão da tensão de saída um pouco menor. Se os dois resistores forem iguais, por exemplo, aqui vai ter metade da alimentação. Metade da tensão de saída. Tá? E essa tensão ela é jogada aqui ó, na tensão da base desse transistor aqui. Tá? Ok? Então, digamos que aconteça o seguinte. Ó, digamos que eu quero 10 volts aqui na saída. Tá? Daí, o que acontece? Se essa tensão subir por algum motivo, por variação de carga, algum motivo, essa tensão aqui também sobe. Tá? A tensão sobe. Quando essa tensão sobe, o que vai acontecer? Vai aumentar a corrente desse transistor Q3 aqui, tá? Que seria IB3. Tá? Essa corrente aqui aumenta. Quando aumenta essa corrente nesse transistor, aumenta a corrente aqui, ó, que rouba a corrente da base. Então, se diminui a corrente da base aqui em cima, a tendência é que o VO diminua. Então, ele volta para o valor original. Tá? Agora, digamos que essa tensão aqui, ó, eu quero 10 volts, e ela diminuiu. Tá? Diminuiu. Então, essa tensão aqui ela vai diminuir também. Essa corrente da base aqui ela vai diminuir. Tá? Quando ela diminui, a corrente do coletor que vem para cá ó, diminui. Então, a corrente essa corrente aqui, ó, que está da fonte de corrente, ela vai ir para a base, vai ir mais corrente para lá e vai aumentar a tensão de saída. Tá? Então, ele vai aumentar a tensão de saída. Ok? Beleza? E daí, como é que eu faço para calcular, então, a tensão de saída? Tá? Essa questão, inclusive, já caiu em prova. Tá? Não para analisar tudo, obviamente, porque daí dá muito trabalho. Mas vocês têm condição de fazer. Tá? Como é que eu calculo a tensão de saída? Tá? Tensão de saída, pessoal,
a gente faz analisando essa malha aqui, ó. Tá? Essa malha aqui. Então, como é que a gente faz? Ali já estava outra assim. A gente analisa esse cara aqui, ó. Nesse ponto, pessoal, nós temos a tensão VM, tá? Tensão VM. Então, essa tensão VM, eu faço a malha aqui, ó, eu saio desse ponto aqui, que é a tensão positiva, ó, mais VM, menos a tensão do Zener 2, menos VBE, igual a zero. Tá? Então, daqui nós tiramos essa equação. E daí, o que é VM? VM é a tensão, nesse ponto aqui, calculada por um divisor de tensão aqui. Tá? Por um divisor de tensão, que é VO vezes RB, que é o resistor de baixo, sobre RA mais RB. Tá? Então, eu pego esse VM e substituo aqui. Tá? No lugar do VM. Daí, agora é só pegar e isolar o VO. Tá? Então, você vai passar o VZ e o VB para o outro lado, e esses caras aqui passam para o outro lado, dividindo. Tá? Então, essa aqui, pessoal, é a tensão de saída. Tá? Então, ela depende de quem? Do Zener 2, da tensão da base e da relação de resistores. Tá? Então, antes, a gente ficava limitado a valor de tensão de saída proporcional à tensão do Zener. Tá? Tensão do Zener. Só que aqui agora a gente pode fazer um ajuste fino. A gente pode, inclusive, botar um potenciômetro aqui. E daí, com isso, variar a tensão de saída. Tá? É só variar o resistor RA e RB, que eu vario a tensão de saída. Tá? Ok? Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Que a minha corrente do coletor 1 aqui, ó, que é a da fonte de corrente de entrada, tem que ser maior que a máxima corrente de saída pelo beta mínimo. Tá? O resistor de proteção, eu projeto por RP dividido por IRL máximo. Tá? E é isso aí. E daí está projetado o nosso circuito. Daí, claro, eu tenho que essa fonte de corrente vocês vão projetar por aqui. E esse resistor RZ aqui também vocês vão projetar como se fosse um. Como se fosse um. Como é que eu vou dizer? Um projeto de Zener normal. Tá? Tem a variação de tensão de entrada, tem a corrente mínima do Zener 2, e a corrente que vai entrar aqui, ó, ela é a corrente da base 2 aqui, dividido pelo. Multiplicado pelo beta do Q3 aqui. Tá? Então é razoavelmente tranquilo de fazer. O circuito é grande, mas a lógica, a gente pega pedaços por pedaços do circuito ali e a gente consegue entender a lógica do circuito. Tá? Não é tão difícil assim. Ok? Entendido? Então já caiu em prova esse exercício aqui, ó, só para calcular. Eu dei todos os circuitos que está aqui, ó, eu dei com valores. Tá? Eu dei com valores e eu perguntei, calcule qual que é a tensão de saída, tá? E daí tinha que calcular só isso, tá? Não precisava projetar nada, tá? Então é bem não é tão difícil assim, né, de fazer, tá? Eu acho que eu tenho ele aqui, eu tô procurando, achei ele. Tá? Eu tenho ele feito já em simulação aqui, já com alguns valores aqui. Eu acho que foi os valores que eu botei na prova aí naquela vez, tá? Do semestre passado. Então, vou mostrar para vocês agora a simulação desse circuito aqui. Eu não vou mostrar o projeto aqui, porque o projeto é baseado em partes que vocês já conhecem, tá? Então, não é difícil de vocês fazerem, tá? Alguma dúvida daqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Estão mais quieto ainda do que o normal. O normal já é vocês não falarem muito. Essa vocês estão mais quieto ainda. Então, aqui está o nosso regulador, tá? O nome é bem sugestivo, ó, regulador de tensão todo protegido, tá? É esse cara aí mesmo. Então, aqui nós temos uma tensão de entrada de 15 volts, tá? Eu não coloquei a variação de tensão, mas poderia, tá? Aqui eu tenho a minha fonte de corrente, tá? Essa fonte de corrente está com um N4728, que é um Zener de 3.3 volts, tá? Esse aqui de baixo tá também 3.3 volts, é o mesmo Zener, tá? Que mais? Essa fonte de corrente aqui, ó, pessoal, como é que eu calculo ainda a corrente dela? Então, ela é o 3.3,
tá? Que está aqui, ó, menos 0,7 dividido por 240. Tá? Então, vou até fazer aqui, ó, 3,3 menos 0,7 dividido por 240. Tá? Esse cara aqui dá uma corrente de 10,8 miliamperes. Tá? Então, tem 10 miliamperes vindo para cá. Tá? Que mais? Aqui nós temos a proteção de corrente, ó, 1 ohm. Então, é 0,7 volts dividido por 1 ohm. Tá? Então, a corrente aqui nunca vai passar de 0,7 amperes. Tá? E a tensão de saída, tá? Que eu posso pegar e calcular ela a partir daqui. Tá? Então, essa tensão de saída, ela vamos pegar da apresentação da aula, ela é o quociente do RA de cima, né? Vou pegar na calculadora. O RA de cima, que é 3,3 ali. Vocês não estão vendo a calculadora aqui, mas é 3,3 dividido por 8K mais 1, fecha parênteses, vezes a tensão do Zener, que é 3,3 mais 0,7. Vai dar uma tensão aí de 5,5 volts. Tá? Então, 5,5 é para ser a minha corrente de saída. A tensão de saída. Tá? E aqui, pessoal, esse circuitinho aqui, ó, ele é aquele mesmo circuitinho que eu mostrei na aula do LT Spice, do PSIM, tá? Então aqui, ó, nós temos uma fonte que vai dar um degrau nesse tempo aqui, ó, tá? Vamos ver qual que é o tempo. Aqui, ó. Aqui ela vai começar em 0, daí depois ela vai trocar para 10 volts, tá? Lá em 5 milissegundos, tá? Daqui tem todo um degrau aqui que ela tem que fazer, e daí repete esses pontos no tempo. Tá? Ele é um degrau. Ok? Então, quando esse cara aqui acionar, vai fechar essa chave aqui, a chave S1, S2 aqui, e vai colocar esse resistor de 20 no circuito. Tá? Então, agora, de início, ela vai ter uma carga de 20. Então, é 5,5 dividido por 20 vai dar 275 miliamperes. Daí, depois vai entrar uma segunda carga, que vai dobrar a corrente, vai para 550 mili, ainda não vai chegar na corrente da proteção, e daí no final eu fecho um curto. Tá? No final eu fecho um curto aqui para ver o que acontece. Ok? Aqui eu forcei o ganho, tá, pessoal? Aqui eu botei um chip 31C, que é um transistor que tem um ganho um pouco mais baixo, tá? Mas eu forcei ganho 100, e nos outros transistores eu forcei um ganho 250, tá? Não é o ideal, mas funciona. Ok? Esse aqui eu vou fechar. E vamos rodar esse cara aí. Vamos colocar em sim. Então, o que nós temos lá? Vamos ver a tensão de saída. Tá? Então, a tensão de saída aqui, ó, nós queremos 5,5 volts, né? Então, aqui, ó, começou com 5,61 volts, que é a tensão de saída. Tá? Não é exatamente 5. Daí, depois eu dobrei a carga, ó, veio para 200 e poucos aqui. Ó, e daí veio para 5,55. Então, ele tem uma variaçãozinha de tensão ali quando entra a carga. Não é perfeito o circuito, né? Não é perfeito. E daí, depois eu fechei um curto. Daí a tensão foi para 0. Tá? O que nós temos que ver aqui, ó? Vamos dar um plot pen. Aqui eu quero ver a minha corrente. Tá? Quero ver a corrente. Vamos olhar a corrente aqui, ó, né? Esse resistor aqui está invertido. Eu vou inverter. Aqui. Sim. Ok, vou dar simulação de novo. E aqui eu vou colocar a minha corrente. Então aqui, ó, pessoal, ó, do início, quando eu coloquei a minha carga de 20 ohms aqui, ó, deixar assim. Quando eu coloquei minha carga de 20 ohms, eu fiquei com 275 miliamperes, tá? Que é a resistência aqui, ó, tá? Então ficou em torno de 556. Não, nesse ponto aqui, ó. Cadê a corrente? Não tá marcando a corrente de jeito, mas não é esse o valor aqui. Tá, aqui, ó, 281 miliamperes, essa corrente aqui, tá? Daí depois, essa corrente aqui, ela pegou e foi para 555, quando entrou a segunda resistência de 20 ohms.
E daí depois, pessoal, eu fechei um curto, tá? Fechei um curto na saída, aqui, né? E quando eu fechei esse curto, pessoal, aqui, a minha tensão foi para zero, e daí a minha corrente foi para em torno de 0,7 amperes, 0,7 amperes mais ou menos, que é o 0,7 volts daqui, ó, dividido por 1 ohm. Tá? Então é ali que eu ajusto a minha corrente máxima. Então se eu pegar, vir aqui e diminuir nesse resistor aqui, botar agora 0,7 ohms, por exemplo, tá? Vamos rodar a simulação. Então esse cara aqui vai ter 0,98, até quase 1 ampere. Tá? Então é ele que está fazendo a limitação de corrente durante o curto-circuito. Tá? E daí, se vocês olharem, por exemplo, aqui a gente pode olhar, por exemplo, a tensão coletor emissor em cima do chip 31, que é o transistor Q0 aqui de potência. Tá? Então no início ele estava com uma tensãozinha pequena fazendo a regulação ali, né? E daí depois, quando fechou o curto, toda a tensão vai em cima dele. Tá? Então ele tem que subir a tensão, tá? Porque a tensão na saída zerou, então toda a tensão vai ficar praticamente em cima dele, tá? Mais 0,7 volts aqui em cima do R2, tá? Ok? E daí aqui, por exemplo, nós temos, vamos medir aqui a corrente, essa corrente aqui, ó, que é a corrente da fonte de corrente, então ela é em torno de 10 miliamperes que eu tinha projetado, ó. Então mesmo tendo curto, não tendo curto, para essa fonte não mudou nada, tá? E daí, claro que daí a corrente da base, daí ela vai aumentando, né? Conforme aumentando a carga, a corrente vai aumentando, tá? Ok? E é isso aí, tá? Então, um circuitinho que eu acho bem... Você montaria na prática um circuito assim? Para se usar no dia a dia? Não sei, mas é um circuito interessante para a gente estudar, né? O transistor bipolar, para a gente entender como é que ele funciona. Tá? Então, ele é bem interessante aí, porque ele tem, nesse circuito, tem tudo que a gente estudou nas últimas aulas. Tá? Ele tem fonte de tensão, ele tem Zener, ele tem fonte de corrente, ele tem proteção de corrente, divisor de tensão, tem de tudo. Tá? Tem transistor bipolar, tem transistor NPN, tem transistor PNP, tudo que vocês possam imaginar tá nesse circuito aqui. Tá? Então, para isso que ele é interessante. Ok? Beleza, senhores? Acho que vamos ficar por aqui, 9h15 já praticamente. Tá? Teria 15 minutos, a gente terminar um pouquinho antes. E daí é basicamente isso aí, pessoal. Acho que é essa parte de... Terminamos, então, o penúltimo conteúdo, tá? Hoje é a penúltima aula. Então, nós terminamos fonte de tensão e fonte de corrente, tá? Então, essa parte aí encerrou do conteúdo, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver, então, transistor como chave e daí encerramos a disciplina, tá? E daí, na quinta, eu marquei a prova. Tá marcado quinta de noite, a princípio, tá? Beleza, senhores? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Tem que fazer a lista, tem vários exercícios desses na lista aí, tem alguns para entregar aí, inclusive. Para sexta-feira e para segunda-feira, acho que se não me engano. Ou semana que vem, acho que é, não me lembro o dia. Tá? Mas tem vários exercícios aí para vocês se divertirem. Beleza? Dúvidas, perguntas? Senhores? Tranquilos? Então tá, senhores. Eu acho que vamos encerrar por aí. Eu acho que não tem ninguém assistindo, mas valeu a parceria aí. Tranquilo, colega Luiz. Tá? Então tá, pessoal. Vamos lá, ficar por aí hoje. E daí, terça-feira, semana que vem, último conteúdo. E daí, a prova. Tá? Então tá. Abraço para vocês aí. Feito, professor. Valeu para a gravação.